Olá, como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos prontos para mais uma leitura da Bíblia, capítulo 14 hoje. De Gênesis, Mateus e Atos, mas de Neemias é o capítulo 4. Então já vai abrindo aí sua Bíblia, curtindo esse vídeo, compartilhando. Depois comente alguma coisa para que esse vídeo seja impulsionado, mais pessoas recebam e tenham acesso a esse conteúdo e também possam junto conosco dar início aí a uma leitura maravilhosa da palavra de Deus e concluir toda ela em um ano. Então, simbora! Abramos nossas Bíblias. Capítulo 14 de Gênesis. Enquanto vocês abrem, já curte aí. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir sabedoria a Ele. Fechem seus olhos e oremos. Pai gracioso, Deus todo-poderoso, santo é o Senhor e digno de toda honra e toda glória, Pai. Nós viemos agora nesse momento dedicar um pouquinho do nosso tempo, ó Deus, de tantas horas que Tu nos agracia com vida, para dedicar alguns minutos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Então, Deus, olha com misericórdia para conosco e nos ensina a respeito do Teu Evangelho. Nos ilumina, nos permite entender, Pai, tudo aquilo que for lido. Ajuda para que a nossa mente, o nosso coração venha reter aquilo que for necessário, precioso, para que venhamos colocar em prática na nossa vida, no momento, como também no decorrer de toda a nossa existência. É assim que nós choramos, Deus, pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Gênesis capítulo 14, que vai dizer... Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer e os seus reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim. Os Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto, de volta passaram em Mimispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tilbal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Mané, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar
Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Anri. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Mateus capítulo 14, que diz o seguinte: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Depois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque consideravam João como um profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Ele prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dei-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco estava longe e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse:
Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhes que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Neemias, capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar uma confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos dizem entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós.
Assim, batalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros, grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, saltaram por meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja as eleições de presbíteros depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiam a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atalaia e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados. A graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém. Que Deus nos dê a coragem e a ousadia de Paulo e Barnabé. Fiquem com Deus. Até amanhã para mais a leitura da Bíblia.